Desde quando Sim. o terreno foi doado e tal? Então a gente começou o trabalho, né? E aos 3 meses que estávamos lá, as pessoas aceitaram Jesus, os primeiros crentes, três crentes aceitaram Jesus Você lá fazia culto nessa casa. nessa Nessa casa? casa que foi a posse, foi funcionou o templo, né? Podemos dizer assim, os nossos locais de culto funcionam lá durante praticamente 3 anos, mais ou menos, quase 3 anos funcionou lá. Naquela área coberta, numa área que É, no sempre tem, um alpendre, né? Um alpendre. alpendrezinho, isso, funcionou lá. Uma vez ou outra nós fazíamos nas casas, né, dos outros moradores da comunidade, nós pedíamos as casas e eles sempre eh, disponibilizaram, né, suas residências para que nós pregássemos o evangelho, né. Quero até fazer aqui destacar, né, que a comunidade da Inês Velha, né, eles vão assistir esse vídeo, né, esse podcast, e eu quero agradecer a eles lá, porque a comunidade de Inês Velha nos abraçou, né? Nos abraçou, abriram as portas para nós. Eles receberam o evangelho de uma maneira assim, muito especial. Então, eu quero louvar a Deus pela vida daquela comunidade muito abençoada, e Deus tem feito grandes coisas naquela comunidade. Amém. Sim, então, voltando, né? Aí as pessoas começaram a participar dos cultos, né? Convidava, as pessoas começavam a ir, até que uma senhora que participava dos cultos, né, não sendo crente ainda, um dia ela nos chamou e disse que queria nos dar o terreno para que nós construíssemos a igreja. Porque nós tínhamos conseguido um terreno, só que era bem distante da comunidade, um local assim bem deserto, né? E ela soube disso e ficou muito preocupada. Mas rapaz, como é que esse pessoal vai construir? Não tem água ali perto, não tem energia, não tem. Como é que eles vão construir? Isso incomodou ela, e ela, quando soube dessa situação, ela se sentiu, né, assim, ficou preocupada, e aí ela nos procurou, mesmo sem ainda ter confessado a Jesus como seu Salvador, ela nos doou o terreno, né? Pediu a gente para escolher o local, né? E escolhemos aquele local ali, e assim que ela doou o terreno, nós marcamos, né, o lançamento da pedra fundamental, né? Isso. Lançamento da pedra fundamental, nós lançamos a pedra fundamental, eh, no mês de setembro, né, no mês de setembro do ano de 2021, né, setembro de 2021 nós lançamos a pedra, e teve lá uma caravana de Natal, esteve lá presente, né, foi o pastor Janils, coordenou a equipe aí com outros irmãos, e se mobilizaram e foram lá participar, e fizemos o lançamento. E desde o lançamento da pedra, irmão Claudio Ananias, até ao término da construção, Deus, ele supriu todas as necessidades que precisávamos para a construção do templo. E não só para a construção do templo, mas também para sua própria estadia, né, Sim, Jairo? Porque a gente pulou uma partezinha aí que foi a questão do eh, cuidado, né? do cuidado de Deus por vocês, porque você teve que sair do seu emprego, Sim, não é isso? sim. Tivemos que sair, porque não. Mas Deus foi tão bom, porque assim, eu não fui para Campina Grande, como eu disse, né? Que eu não queria ir. E aceitei ir até para Caicó. Até o pessoal da empresa, o meu irmão e outros sócios, disse assim: mas homem, você vai viver de que lá? Né? Como é que você vai fazer? Isso é o seu sustento. E teve até um que disse assim: fique aqui comigo, porque teve um deles que ia ficar trabalhando em Natal, né? Ele disse: fique aqui comigo, trabalhe comigo, que eu divido meu salário com você, né? Eu disse: não, não é questão, a questão não é o dinheiro, a questão não é o recurso. Eu não tô preocupado com isso, eu tô preocupado em fazer, em atender ao chamado do Senhor. Então, assim, não é sobre dinheiro, né? É sobre ser obediente a uma ordem do Senhor, né? E aí ele não conseguiu entender, né? Então Deus me enviou para lá. Quando eu cheguei lá, essa parte do cuidado, né? Hum. A empresa que estava iniciando lá em Campina Grande, ela também tinha adquirido uma empresa de Caicó, do mesmo segmento, né? E aí o meu irmão, ele foi coordenar um departamento dessa empresa, né? E aí ele ligou para mim, eu já estando em Caicó,
E aí disse assim: Jairo, você tem tempo aí para trabalhar? Você pode trabalhar? E eu disse: rapaz, eu vou conversar com o pastor, porque assim, eu estou plantando a igreja, né? Não moro lá na comunidade, não fui morar lá, porque não conseguimos casa na comunidade, eu morava em Caicó. E aí ele foi e, e disse assim: porque se você puder, eu tenho uma vaga para você, que é o seu perfil, e está precisando de uma pessoa com o seu perfil aí na empresa. Então eu conversei com o pastor Isaac, e na hora, quando eu conversei com ele, ele disse: homem, é de Deus. Por quê? Ele disse que é Se de fosse combinado, não tinha dado tinha certo, dado né? certo, não. Porque ele disse que era de Deus, porque ele disse assim, porque ele tinha, na época, quando eu fui, a minha, o meu salário era R$ 500, né? E a casa para me morar. E eu fui e aceitei o desafio, né? Mas aí, quando chegamos lá, não conseguimos casa, Inês Velha, para morar. Então tivemos que alugar uma casa, né? Então, assim, o dinheiro do nosso sustento não dava nem para pagar a casa, não dava nem para pagar o aluguel. E aí Deus abriu essa porta, né? Abriu essa porta. E eu tenho certeza que foi Deus, porque foi um tempo que a gente se adaptou em Caicó, né? A gente se aculturou, porque apesar de ser do mesmo estado, mas Caicó tem uma cultura totalmente diferente da nossa capital. É outra realidade. Nós fomos aprendendo, né? Fomos entendendo os costumes da comunidade, e hoje a gente já entende, mas E, foi um processo, né? quando a gente estuda na missiologia, né, na formação teológica, tem essa parte da aculturação, né? Pois é, Que é o obreiro missionário se acostumando com o local em que ele vai atuar. isso mesmo. Então a gente passou por Deus esse processo, providenciou, né, é, esse momento. Deus providenciou para nós nos aculturarmos, né, com a nova realidade, a nova cultura que a gente estava inserido. E aí, eh, foi o foi uma provisão de Deus, né, tanto para o nosso sustento, né, como também para ajudar na obra, né, lá. E aí, trabalhamos ainda 2 anos lá na empresa, e depois de 2 anos saímos. E hoje nós somos integral, né, tempo integral, nós nos dedicamos à igreja de Inês Velha, comunidade de Inês Velha. E Deus não tem deixado faltar nada, para o nosso sustento, para os nossos filhos, né, para nossa família. Deus tem cuidado de todos os detalhes. É, assim, uma coisa extraordinária, só consegue entender isso a gente que está na missão, né, e os aqueles que professam a nossa fé, que entendem, que sabem, que reconhecem que Deus é grande, que supre mesmo, entendem. Mas tem coisas que as pessoas ficam assim: como é que isso acontece, né? E principalmente quando a gente tem a oportunidade de ir lá, Jairo, e ver o templo que foi profetizado na fala do pastor Isaac, né? Imagine você entrando num grande templo e quando a Isso, gente chega lá, nós vemos que é um grande templo mesmo. um grande templo. Eu lembro que quando a gente participou do evento lá com uma caravana, né, de irmãos Isso. que foi, várias pessoas falaram, e eu falei também, quando tive a oportunidade, que na capital a gente não tem um templo com aquela estrutura, com aqueles materiais de ponta, né? Materiais de primeira. Como eu não sou da área da arquitetura nem do design, eu não sei dizer Detalhar, né? os termos detalhados, mas é exatamente isso, né? Aí então me fale sobre esse testemunho da construção do templo, A porque construção. foram várias etapas, várias fases, Isso. sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Primeiro porque não tinha crente lá, né? 3 crentes, uma jovem, 2 jovens e uma senhora, aposentada, né? E aí, Deus foi salvando, mas mesmo assim, o recurso dos irmãos ainda era muito carente, né? Mas no lançamento da pedra fundamental, né, nós conseguimos levantar uma primeira oferta para iniciar. Primeira oferta, nós arrecadamos algo em torno de R$ 1.200, né? E os irmãos de Soledade 2 fizeram uma cantina dentro do ônibus, e outros cooperaram, né, e ofertaram na hora
da de recolher as ofertas e tal, e a gente recolheu. Foi a nossa primeira oferta. E aí Deus nos deu a estratégia, né, de convidar irmãos para fazer parte daquele projeto, né, porque nós não víamos como fazer, como construir, não tinha como. E aí nós convidamos alguns irmãos, criamos um grupo, né, no WhatsApp, né. Nesse grupo a gente colocava as informações e quando começamos a construir, a gente foi dizendo que estava precisando, né. De repente, né, nesse início da construção, a gente precisava comprar 10.000 tijolos, né, e abrir areia, ferro e cimento para iniciar o projeto, né. Era algo assim em torno de uns 8.000 a 9.000 reais, né. E Deus abençoou tanto, rapaz, assim, logo assim que eu postei, alguns irmãos, que tinham recebido causa na justiça, tinham feito voto com Deus, essas coisas, né, que Sim. que os crentes fazem, né. Que vão coincidindo, né, E coincidindo vão entre aspas. tudo é providência divina, né. É. E aí, acontecia que quando a gente pedia, aí os irmãos, estavam recebendo essas bênçãos e aí ofertaram para a Inês Velha, né. Deus começou a suprir essa parte aí financeira. Mas agora veio outra parte, a parte de mão de obra. Inês Velha longe de Caicó, né, e eu trabalhando ainda, como é que Só para ter uma ideia desse quando você diz longe de Caicó, como é esse longe aí? longe, assim, Que eu em acho que a gente quilômetros é 35, né, 35 para ir e 35 para voltar, em quilômetros. Nós andamos 10 quilômetros a de pista, né, de asfalto e 25 de barro. Porém, como a estrada é muito ruim, nós gastamos 1 hora, né, para chegar em Inês Velha, 1 hora. Então, é longe, a estrada cansa muito, a questão do muito buraco, muito balançado. Então nós não temos pedreiros para construir, e Deus mandou pedreiro. O primeiro pedreiro foi um missionário, que quando foi no dia da posse, ele disse assim, da posse não, no dia do lançamento da pedra, ele olhou para mim e disse: "Eu vou lhe dar 3 dias por semana para vir trabalhar aqui para você. Não quero nada, eu quero só você me traz e me leva para casa nesses 3 dias". Aí eu já segurou a bênção. entendi que Deus estava já, né, estava nos, abençoando, né, Deus queria, né, a construção do templo. Foi um projeto de Deus, né, e Deus começou a mandar o recurso, né, e nós iniciamos, né, começamos a fazer o alicerce e tal. E aí, o templo de 10 por 20. Sim, quando você inicia, você não tem nem eu não tinha nem noção como é que ia ficar o templo, né, o tamanho, né. Você olha o terreno, você não tem tanta ideia, mas aos poucos as paredes foram sendo erguidas e a gente foi vendo a dimensão. E depois eu fiquei pensando assim: "Meu Deus do céu, por que eu estou fazendo um templo desse tamanho, né? Poderia ter feito algo menor, né, e algo assim que fosse mais assim, mais fácil de você construir, de executar a obra". E aí alguns irmãos ligavam para mim, assim, dizia: "Mas homem, por que você não fez um de 6 por 10, de 10 por", né, e dizia assim, diziam as medidas, né. Eu dizia: "Rapaz, eu já comecei, eu tenho assim, se Deus permitiu eu estar nesse projeto, foi ele quem mandou o pedreiro, tá mandando as coisas, o mesmo Deus é o que vai fazer, e vai nos dar condição de concluir". E assim Deus fez, Deus cada fase dessa construção foi um desafio, mas Deus supriu Eu lembro todas que as teve uma vez que necessidades. que você postou um vídeo que já tinha levantado uma parede e a parede caiu. Foi. A gente tinha feito as paredes da frente e as laterais, né, o templo estava parte toda na altura de radier, todinha, né. E aí, nós fizemos a estrutura e a gente recebeu uma orientação, né, de uma pessoa para fazer e fizemos do jeito que ele orientou. Porém, a orientação não era adequada, né. A gente, essa parede precisava de mais colunas, né, mais colunas. E aí as colunas a gente estava lá um domingo, né, e as paredes balançava muito, e de repente no outro dia, na segunda-feira de manhã, a notícia é que a parede, uma lateral todinha do templo, ela foi ao chão, né. O vento muito forte na Inês Velha, lá venta muito, mas muito forte, e aí caiu. E aí nesse dia eu chorei, desesperei, porque assim, a gente vê
tanto esforço, tanta luta para você ir, levar o pedreiro, o tempo, o recurso que os irmãos mandavam e tal, e você vê tudo no chão. E eu pedi muita força a Deus naquele dia para não parar, né, para não desistir. E Deus me deu uma graça e no mesmo dia eu me levantei de manhã e disse amanhã, amanhã eu vou embora para Inês Velha. E fazer o quê? Eu disse, vou lá, vou ver o que eu posso fazer. E no mesmo dia, os tijolos que a gente que tinha caído, né, dentro, comecei a quebrar os tijolos com a marreta e fazer de aterro, né? Serviu de aterro e cortar a coluna, né? E levei tinha uma casa de recuperação lá em Inês Velha, né? Que a gente também iniciou. O pastor Isaac quis abrir, a gente assumiu a casa de recuperação em Inês Velha também. E os irmãos da casa de recuperação vieram me ajudar lá a ajeitar e tal. Eu sei que no outro dia nós já estávamos iniciando novamente, erguendo novamente Pare. as paredes, e aí já agora, né, tivemos a orientação, né, e fizemos mais o reforço que foi necessário fazer, mas colocamos mais, tinha 4 colunas, colocamos mais 4, né, de cada lado, né, dos dois lados. O outro lado a gente teve que abrir e fazer, e inserir essas colunas também. Então teve essa luta, né, teve essa parede que caiu, mas Deus não deixou a gente desamparado, né, e proveu todos os recursos para que a obra fosse feita. Chegou a época de levantou as paredes, né, e agora cobrir o templo. Chegou na parte que a gente diz assim, a parte mais cara, né, que é a parte quando você passa dessa parte da alvenaria, né, toda a estrutura do prédio, aí tem que cobrir, puxar piso e tal, essas coisas. E agora era a parte que realmente é necessário precisar muito dinheiro. Eu fiz o orçamento das telhas e da estrutura de ferro, as tesouras, né? E dava R$ 22.000. De meu Deus, e agora? E fiquei orando, orando e pedindo a Deus como ia fazer. E aí eu fui, Deus deu a estratégia de ir por etapa, né? Se eu dissesse que era 20.000, é um espanto, né? Eu disse, irmão, tô precisando de 10, né? 10.000, né? Que já era muita coisa, né? E aí conseguimos os parceiros, né? Tantas 20 pessoas, cada um dava R$ 100 e eu dividia a estrutura em 5 parcelas de 2.000. Pagamos as parcelas. Quando terminamos de pagar as telhas, mais R$ 11.000. E aí, mais outra equipe, né, entrou conosco nesse projeto e conseguimos cobrir o templo. Marcamos, marcamos para fazer o piso, né? Puxar o piso